Bom dia a todos e todas, sejam bem-vindas à nossa atividade remota 3, conversa com a professora do curso normal. Estamos recebendo hoje a professora Marisa de Luca, ela é coordenadora do curso normal e professora de disciplinas pedagógicas do Instituto Professor Ismael Coutinho, também conhecido como IEPIC, né? Seja bem-vinda, professora, muito obrigada pela sua disponibilidade, tá? E fique à vontade para iniciar a sua apresentação, a sua conversa com os alunos. Eu só queria pedir para os alunos, quem tiver alguma pergunta, que coloque no chat, tá? Mas antes de colocar a pergunta, escreva em caixa alta a pergunta, para eu e Rosângela depois a gente conseguir identificar e trazer as perguntas para a professora no final da apresentação dela, tá bom? Fique à vontade, professora. Seja bem-vinda novamente. Muito obrigada, bom dia a todas e todos. Gostaria de agradecer o convite, a confiança no meu trabalho, né? Agradecer a Sabrina, que fez a ponte. A Sabrina é uma colega de trabalho muito querida. E dizer que sempre é muito interessante, muito satisfatório e muito gratificante poder falar do curso normal. Eu sou normalista, eu falo que sou porque nunca deixei de ser. Né? Aos 14 anos de idade, eu ingressei no curso normal, no município de São Gonçalo, aqui no Rio de Janeiro. Eu fiz 3 anos do curso normal numa escola particular, Colégio Nossa Senhora das Dores. Quando eu me formei, eu entrei no curso normal no ano de 1990, e era uma outra legislação, né, que permeava a educação, não era a LDB, mas era uma outra legislação. E a gente fazia assim, os 3 primeiros anos, você poderia fazer o curso normal em 3 anos. Você saía com a habilitação para ser professora do primário, né, das séries primárias, que era da primeira à 4ª série, que correspondia hoje ao 2º ao 5º ano de escolaridade. E se a gente fizesse mais um ano de curso normal, a gente poderia ser habilitado na pré-escola e na alfabetização. Né? A pré-escola, que seria hoje a educação infantil, e a alfabetização seria hoje o 1º ano de escolaridade. E esse 4º ano do curso normal eu fiz no Instituto de Educação Clélia Nance, em São Gonçalo. Né? Então, eu fiz 3 anos na escola particular e 1 ano na escola pública. Então, essa foi a minha trajetória do curso normal. Entrei com 14 anos, me formei com 16, os 3 anos. Com 17, eu me formei no 4º ano. Mas desde o meu primeiro dia de aula no curso normal, eu tenho uma família que nunca deixou de me prover nada, mas temos uma classe pobre, sem problema nenhum para falar isso, até com muito orgulho, né? Porque ser pobre no nosso país é, na verdade, unanimidade. Então, eu faço parte, eu sou uma brasileira como outra qualquer, sem desmerecer ninguém e com muito orgulho de onde vim. E aí trabalhava, 14 anos, como auxiliar de classe, né? Então, eu fazia o curso normal pela manhã, trabalhava à tarde, não trabalhava para sobreviver, porque os meus pais sempre proveram a família, mas quis trabalhar porque foi uma escolinha que eu estudei, a escola que eu estudei desde da pré-escola. Entrei nessa escola com 4 anos de idade, e a escola ficava na rua da minha casa, e a dona da escola, muito amiga da minha mãe, e percebendo a minha vontade de ser professora, que é desde que eu me lembro, das minhas primeiras memórias, eu sempre quis estar neste espaço. Foi um espaço escolhido, não foi um espaço imposto, não foi um espaço decidido por questões financeiras, e sim por uma questão de afetividade com o meu fazer. E aí, estudei nessa escolinha, uma escolinha de educação infantil e ensino fundamental anos iniciais, chama Curso Infantil Laura Cristina, lá em São Gonçalo, não sei se alguém conhece. E com 14 anos eu fui para lá voltei à minha escola para ser auxiliar de classe. Fiquei lá durante os 3 anos do curso normal. Quando me formei no curso normal, eu já poderia trabalhar, né, nos 3 anos, porque eu já tinha habilitação para as séries primárias.
E aí trabalhei numa escolinha lá no meu bairro, morava em Santa Catarina, em São Gonçalo, perto ali da Praça Zé Garoto, para quem conhece, perto do centro da cidade. E trabalhei nessa escolinha que já fechou. Trabalhei 1 ano lá, dando aula para o que seria hoje o terceiro ano do ensino fundamental. E aí, nesse meio tempo, assim que eu me formei, né, na faculdade, no ensino normal, eu fiz o vestibular e passei para a Universidade Federal Fluminense para o curso de pedagogia. E no mesmo ano que eu passei no curso de pedagogia, o ano de 1994, eu também passei para o concurso público para trabalhar nos CIEPs. Porque o CIEP ele teve um primeiro momento que a gente era bolsista, né? Eu cheguei a começar como bolsista, mas logo assim que eu ingressei, que eu ia ingressar como bolsista, o concurso foi publicado. E aí eu fiz o concurso e fui trabalhar no CIEP. Então, aí saí da escolinha particular, fazia faculdade à noite na Universidade Federal Fluminense de Pedagogia, e pela manhã eu trabalhava no CIEP. O primeiro ano a gente pegou, a maioria que entrou pegou classes de alfabetização, que era o primeiro ano. Ainda não tinha essa nomenclatura, porque foi em 94, né? Então, era alfabetização mesmo, a gente chamava de alfabetização. E fiquei no CIEP durante um tempo. Fiquei no CIEP durante 5 anos. No CIEP de água mineral, CIEP 422, em São Gonçalo, perto do CEASA. Para quem conhece São Gonçalo, fica fácil de se localizar. E aí, depois que eu estava no CIEP, e fui convidada. Nesse meio tempo, eu estudei mais um pouquinho e fiz um curso que era um curso legalizado, que chamava era um curso de estudos adicionais. Esses estudos adicionais, esse curso, esse meu 4º ano do curso normal, quando eu fiz no Clélia Nancy, também chamava estudos adicionais. E depois eu fiz um outro estudos adicionais em História e Geografia, que nos habilitava a dar aulas na 5ª e na 6ª série, que seria hoje 6º e 7º ano do ensino fundamental, anos finais. Mas aí, sempre estudando aquela coisa toda, fui convidada a trabalhar na coordenadoria regional, que é hoje chamado diretoria regional, e aí saí do CIEP, fiquei muitos anos trabalhando na regional. Em 2002, eu me mudei de São Gonçalo para Cabo Frio, fui trabalhar na regional, fiz um outro concurso. Em 2008, eu fiz um concurso para as disciplinas pedagógicas, que é o professor concursado para atuar na parte específica do curso normal. O curso normal no estado do Rio de Janeiro, ele tem 2 etapas. Ele tem a parte comum curricular, né? Os componentes curriculares que são comuns ao ensino médio, né? Tanto o regular quanto o profissionalizante, seja ele qual for no estado do Rio de Janeiro, a gente tem vários, e tem a parte específica. Então, eu fiz o concurso em 2008 para dar aulas de disciplinas. O componente curricular chama disciplinas pedagógicas. E isso eu estava morando em Cabo Frio. E fui trabalhar no Instituto de Educação Professora Esmar Gomes de Azevedo. Para quem conhece Cabo Frio, é um prédio histórico belíssimo, que fica na mesma rua dos Bombeiros, né, ali no centro da cidade. Morava em Cabo Frio. E aí, nesse meio tempo, em 2011, voltei para Niterói, porque eu tive uma gravidez de risco, e aí Cabo Frio ainda é muito complicado, em pleno século XXI, né, o tratamento, a parte de saúde ainda não é muito boa, e aí vim para Niterói para cuidar da minha saúde, da minha gestação, e decidi que eu iria morar em Niterói novamente,
em função até de tudo que aconteceu na minha vida, meu filho nasceu com problema cardíaco, enfim, decidi não voltar mais para Cabo Frio. E nessa época, eu tinha 2 matrículas, né? Uma na regional e outra na escola. Eu tenho 2 matrículas no estado. Uma na regional e uma como professora no Instituto de Educação Professor Ismael Gomes de Azevedo, lá em Cabo Frio. E aí decidi, quando voltei para Niterói, que não iria mais trabalhar na regional e que iria ficar concentrada apenas no curso normal, que é algo que me é muito precioso. O curso normal é muito precioso para mim. Então, falei, já, e aí fiquei lotada no IEPIC, e desde 2017, eu atuo com uma matrícula na sala de aula, que é essa específica do concurso, e a minha outra matrícula não é mais a do CIEP, porque nesse meio tempo eu fiz um outro concurso. Antes de eu fazer disciplinas pedagógicas, eu fiz um outro concurso que estava aberto no estado. Eu queria ter 2 matrículas no estado, porque eu já tinha uma matrícula na Prefeitura de São Gonçalo, que eu pedi exoneração, porque eu tinha feito um concurso para Cabo Frio, porque eu ia morar lá. Então, eu pedi exoneração da matrícula de São Gonçalo e fiquei com 2 matrículas, a do estado, que eu tinha feito concurso para o CIEP, e a matrícula que eu tinha feito o concurso para a Prefeitura de Cabo Frio. Quando minha vida estava mudando um pouco, eu queria ficar com 2 matrículas no estado, porque eu tinha uma possibilidade de ter que retornar para Niterói. E aí eu deixei eu pedi exoneração da matrícula da Prefeitura de Cabo Frio e fiz para o estado em ensino religioso. O ensino Tá travando, professora. Agora acho que voltou. Tava travando um pouquinho. Você tava... parte. Essa eu vou tentar resgatar rapidinho. Tá, o final que você falou de Cabo Frio. Tá, então eu fiz eu tinha uma matrícula na Prefeitura de Cabo Frio, e aí eu deixei essa matrícula porque eu tinha plano de voltar para Niterói e fiz uma outra matrícula, um outro concurso para o estado. Só que nessa época o concurso que estava aberto não era para disciplinas pedagógicas, era para ensino religioso. Ensino religioso é uma conversa à parte, né, que até um dia a gente pode marcar para conversar. Era a única oportunidade que eu tinha. Não, se fosse assim, para eu optar pelo ensino religioso, talvez não fizesse essa opção. Mas era a única alternativa que eu tinha para ter uma nova matrícula no estado. Porque eu gostaria de ficar com 2 matrículas no estado, para não ficar presa à prefeitura, até por causa desse trânsito, né, que eu tenho de Niterói, Cabo Frio, enfim. Aí, fiz o concurso, passei, e eu fiz uma averbação de tempo de serviço, existe essa possibilidade. Então, a minha matrícula, que era do CIEP, que era uma matrícula de 40 horas, eu averbei nessa matrícula do ensino religioso. Não, minto. Eu fiquei com a matrícula do CIEP do ensino religioso, trabalhando na regional, coordenando a parte de ensino religioso. Trabalhei até um ano e pouco na escola, Colégio Miguel Couto, Colégio Estadual Miguel Couto, como ensino religioso. Mas como eu já trabalhava na regional e precisava de alguém coordenando essa parte, acabei ficando com as 2 matrículas na regional. Quando eu volto para Niterói, eu vou para o Instituto de Educação Professor Ismael Coutinho, decidi não ficar na regional, e as regionais foram aglutinadas, né, eram 29, passaram para 14, e Cabo Frio passa a pertencer à regional de Niterói. Mas eu decidi ficar na escola por uma questão de identidade, né? Embora eu tinha muito apreço pelo que eu fazia na regional, porque eu sou uma defensora, e aí Sabrina pode falar por mim, eu sou uma defensora sempre do servidor. Eu acho que o servidor é o carro-chefe de toda a administração pública, e a gente precisa ser mais valorizado. E eu decidi ficar na escola por uma questão de identidade. E aí, desde 2017, voltei para Niterói em 2011. Fiquei de licença maternidade durante um tempo,
E desde 2017, obrigada, Sabrina. Desde 2017, com essa matrícula do ensino religioso, eu fiquei atuando na orientação educacional. Em 2019, eu fui convidada pela direção para assumir a coordenação pedagógica. E é um desafio, né, ser coordenador pedagógico. E a minha outra matrícula, eu continuo na sala de aula, também por uma questão de opção. Eu não quero deixar a sala de aula em momento nenhum, a não ser que um dia eu não consiga mais estar lá. Mas enquanto eu puder decidir, eu permanecerei com uma matrícula na sala de aula. E aí assumi a coordenação pedagógica em 2019, a princípio sozinha, mas tive um grave problema de saúde em 2019, eu contraí uma tuberculose, né? A gente não sabe onde que foi, provavelmente pode ter sido na escola, dentro do transporte público, enfim. E de julho até fevereiro de 2020, eu precisei ficar afastada, eu tive uma tuberculose muito grave, fiquei internada na UTI durante o tempo, foram mais de 20 dias de internação. Nesse meio tempo, assumiu junto comigo, porque eu fiquei de licença, mas não deixei de ser a coordenadora, a professora Fernanda Valesca, que é uma pessoa também muito boa, e a gente tem uma parceria muito interessante na coordenação pedagógica do Instituto de Educação Professor Ismael Coutinho. Bom, falei até aqui da minha trajetória. Agora eu vou pedir licença a vocês, que eu vou fazer uma apresentação num PPT, trazendo aí para vocês algumas partes técnicas, mais burocráticas, da constituição, né, do curso normal. E aí, conforme eu for apresentando, eu vou falando. Só um minutinho, que eu vou fazer aqui a projeção. Eu sei que o F5, ele fica em tela cheia, mas o meu computador, eu não sei por que ele faz isso. Como eu falei para a Camila, eu acho que a tecnologia ela tem vontade própria, com certeza tem. Às vezes, quando eu ponho no modo de apresentação, eu passo o slide, mas o slide não passa. Eu vou até tentar aqui. Se o slide não passar, eu peço que vocês me avisem. Eu te aviso. Tá? Eu vou colocar no modo apresentação, mas às vezes ele não passa. Vocês conseguem ver já o slide em modo de apresentação? Ainda não, professora. Então, para mim já aparece. Eu acho que é um problema no meu computador. Eu ia falar isso, Camila, porque tá aparecendo para mim, como aluna. Aparece? Ah, é? Aparece para você? É, um amarelo. Um amarelo, né, Maria? Tá com a tela cheia, Sabrina? Tá com a tela cheia, com aqueles breguetezinhos do lado. Então, não está no modo apresentação ainda. Não está no modo apresentação. Então, eu vou sair daqui do modo apresentação, que já era para ele entrar. Eu vou aumentar aqui eu aumento o zoom. Mas se você clicar lá embaixo, do lado dos 100%, também vai na tela. Foi ali que eu cliquei, também não vai. Ah, entendi, também não foi. Não vai. Então, assim, não tem problema não, dá para a gente fazer. Bom, aqui é a minha tela de apresentação, né? Eu sou a professora Marisa de Luca, eu sou mestra em Educação pela Universidade Federal Fluminense, né, a UF. Também fiz a pedagogia lá, já conversei com vocês. Sou coordenadora pedagógica. Eu não gosto de falar que estou coordenadora pedagógica. Vou explicar por quê. Vou até voltar na tela que eu gosto de olhar no olho no olho. Por que eu não gosto de falar estou coordenadora pedagógica? Porque eu sou coordenadora pedagógica. Eu sou pedagoga. Eu fiz um curso de pedagogia. Sendo pedagoga, eu sou também coordenadora pedagógica. Neste momento, eu estou nomeada no Instituto de Educação Professor Ismael Coutinho com o cargo de coordenadora pedagógica. Então, eu não estou coordenadora pedagógica, eu sou coordenadora pedagógica. Não sou de concurso dessa matrícula, mas sou nomeada, porque fiz a faculdade para esse fim, né? Então, eu não gosto de falar estou. Eu sou coordenadora pedagógica e sou professora regente. Tá? Eu acho que quando a gente fala assim, eu estou, a gente acaba se diminuindo naquilo que a gente se propõe a fazer. Se eu me propus a aceitar um cargo público,
que tem fé pública, que é nomeado em diário oficial, eu não posso falar que eu estou, eu sou, né? Sou, sendo, eu tenho que ser. Então, eu sou muito clara e sou muito séria no que faço. Não é nada fácil ser coordenadora pedagógica. A gente enfrenta muitos problemas, muito. Alguém botou uma coisa no chat que pode me ajudar, deixa eu ler de novo. Se apertar um quadrado na tela, fica em tela cheia para os alunos. Qual quadrado? É esse aqui de baixo que eu mostrei para ela dos 100%? Que é goma caça? São os alunos. Quando os alunos apertarem, entendeu? Cada um aperta a sua tela, tem aquele quadradinho que você pode botar em tela cheia. É o aluno mesmo que faz isso. Ah, entendi. Não sei que quadradinho é esse. Enxergar, é isso? É o que faz. Ah, cada um faz no seu próprio computador, isso você quer dizer? Isso. Ah, tá. Mas Tá. não conhecia, Tá não. Tá bom. Obrigada, Sabrina. Nem eu sabia disso. É bom que a gente vai vivendo e aprendendo, né? É. Então, eu sou coordenadora pedagógica com uma matrícula e professora regente no curso normal de disciplinas pedagógicas, né, do IEPIC, com a outra matrícula. Nessa outra matrícula, eu tenho 2 componentes curriculares. O Práticas Pedagógicas e Iniciação à Pesquisa, que a gente conhece como PPIP, e... Só um minutinho, você pode me ajudar? Não, pede seu pai, não pode levantar agora. Desculpa, gente, tem um filhinho de 10 anos, eu preciso, às vezes, dar uma atenção para ele. E também atuo com outro componente curricular, que é conhecido, que é chamado, né, tem a nomenclatura de Conhecimentos Didáticos Pedagógicos em Educação Infantil. Pela sua sigla, ele é conhecido como CDPI, que a gente fala de uma forma única, tá bom? Aqui tem o meu e-mail, e a gente pode conversar sempre que vocês precisarem. Eu fiz o meu mestrado em Educação, e a minha dissertação, ela foi sobre o curso normal. Né? Alguém colocou no chat aí, já quero agradecer, que leu a minha dissertação e achou muito interessante. Eu fico muito feliz, porque escrever sobre o curso normal dentro da academia não é algo fácil. Porque a academia, ela tem, assim, um certo preconceito com o curso normal. Eu não sei em que momento surgiu isso, que o curso normal compete com a universidade. Não tem nem lógica esse tipo de afirmativo, né? O curso normal, ele é uma formação inicial, né? É algo que vai começar a construir nesse estudante o que eu chamo na minha dissertação de processo identitário docente. E justamente por essa formação, os nossos estudantes, em uma grande parte, escolhem a licenciatura, né? E é isso que a gente quer, fomentar a formação de professores, né? É uma formação inicial que tem que ser valorizada, sim, porque no nosso país a gente ainda tem professores leigos. Nós pensamos muito com a cabeça da região sudeste. Pensar com a cabeça da região sudeste é um erro em relação ao Brasil. O Brasil é um país continental, como a gente diz, né? E a gente tem lugares no país onde só existe a escola de educação básica. Não existe universidade. Nem mesmo universidade EAD. E aí o curso normal supre, sim, uma necessidade de formação do professor. Né? Então, assim, nós não estamos aqui para competir com a universidade. Eu sou uma prova disso. Comecei como normalista, e por ser normalista, e por ter me formado no curso normal, consegui o meu primeiro emprego público, e daí eu fui melhorando, porque o professor ele tem que se melhorar a cada dia. A gente não pode parar numa única formação. A gente vai melhorando, melhorando, melhorando. E depois que a gente tem todas as formações, a gente continua estudando. Porque se a gente não estuda, a gente não aprende. Se a gente não aprende, a gente não ensina. É simples assim. Estudar nos faz aprender, aprender nos faz ensinar. E quando a gente ensina, a gente continua aprendendo. Porque dentro da sala de aula
é a maior escola que a gente tem. É lá que a gente aprende. É dentro da sala de aula. A gente aprende com os nossos erros, a gente aprende com os nossos estudantes, é lá que se aprende. Então, coloquem isso aí na cabecinha de vocês. A gente não para de estudar e o curso normal não compete com a universidade. Bom, eu sou uma professora freiriana, sempre fui, tá? E não poderia deixar de trazer Paulo Freire, pelo motivo de ser freiriana. Eu sou frenetiana também, tá? Eu também tenho os meus erros, tá? Não é porque eu sou freiriana e frenetiana que eu não cometo erros, né? Mas tenho erros, mas procuro tentar cometê-los o mínimo possível. E aí não poderia deixar de trazer o Paulo Freire hoje para vocês, porque, em primeiro lugar, nós estamos no ano do seu centenário, né? E é nele que eu me debruço enquanto professora, enquanto pesquisadora, enquanto mestra, enquanto gente, tá? Creio poder afirmar que, na altura dessas considerações, que toda prática educativa demanda a existência de sujeitos, um que, ensinando, aprende, outro que, aprendendo, ensina. Daí o seu cunho gnosiológico, a existência de objetos, conteúdos a serem ensinados e aprendidos. Envolve o uso de métodos, de técnicas, de materiais, implica em função de seu caráter diretivo, objetivo, sonhos, utopias, ideais. Daí a sua politicidade, qualidade que tem a prática educativa de ser política, de não poder ser neutra. Paulo Freire. Bom, vamos lá. Bom, o curso normal, ele tem a sua criação em 1835, e é com muito orgulho que eu falo aqui que foi o IEPIC, não com este nome, mas o IEPIC é a atualização, vamos dizer assim, da escola normal. Ele começa com o nome de escola normal em 1835, né? E depois ele é transformado de nome em homenagem ao professor Ismael Coutinho, que foi diretor desta escola, né, da escola normal. Então, ele é a primeira escola normal da América Latina, que foi criada aqui no Brasil, na época ainda do Império, né, 1835. E é curioso que só em 1862 é que a mulher foi admitida para estudar na escola normal. E hoje a gente tem uma grande maioria feminina, né, no público das normalistas. Né? Ele começou com a escola normal, né? Hoje olha, gente, vou trocar aqui agora. Em 2021, ele tem 186, completou 186 anos. Então é com muito orgulho que nós, estou falando nós porque Sabrina está presente aqui, pertencemos ao Instituto de Educação Professor Ismael Coutinho, né, que foi a primeira escola normal do Brasil e da América Latina, tá? Ele já se chamou, em 1938, Instituto de Educação do Estado do Rio de Janeiro, né? E em 1965, ele muda de nome e passa a ser Instituto de Educação Professor Ismael Coutinho, que é o nome atual, que é o nome que a gente conhece hoje, tá? Esse aqui de terno preto é o Ismael Coutinho, né? Porque eu acho importante trazer memórias. Como metodologia da minha dissertação, eu escolhi as narrativas, e narrativas são feitas de memórias. E a vida é feita de memórias. O que nós somos hoje, o que nós nos constituímos hoje, é fruto das nossas memórias e das nossas vivências. Se a gente esquece as memórias, a gente esquece as nossas origens. Né? Então, a gente não pode esquecer a memória. A memória é vida. O Instituto de Educação, como ele é de memória, ele é a memória viva da formação de professores no nosso país. Ele começa lá, né, em 1835, lógico, nos moldes da Escola Normal Francesa, e que é ainda a base da escola do Brasil. O Brasil é muito arraigado
nos modelos tradicionais franceses, né? A França já evoluiu, a gente ainda não, mas a gente vai evoluir, tenho certeza disso. Aqui são histórias, são fotos que a gente tem no núcleo de memórias do IEPIC, o IEPIC tem um núcleo de memórias, está um pouquinho ainda, já teve mais arrumadinho, aí de um tempo para cá está um pouco caidinho, mas nós estamos com um projeto, Sabrina faz parte desse projeto, a gente revitalizar lá o núcleo de memórias, que é uma coisa assim, é um mini museu muito interessante. Aqui são fotos da década de 50, vocês sabem que a década de 50 ela é conhecida como anos dourados da formação de professores do curso normal, que teve até minissérie na Globo com uma outra conotação, mas não deixava de falar, né, desses anos dourados. Aqui é uma foto de formatura, né? Aqui na minha direita é o desfile cívico de 7 de setembro, tradicional, o IEPIC participa até hoje, tá? Lógico, 2020 e 2021 a gente não teve por conta da pandemia, mas a gente participa, inclusive eu vou mostrar para vocês, não só com o cunho de manter uma tradição, porque é importante nas memórias do IEPIC, mas também como um protesto pelo abandono da educação pública, né, e pela mercantilização da educação privada. Aqui é o bloco B, que foi o primeiro bloco, né, o bloco 1, que a gente conhece lá no IEPIC como bloco B, deveria até ser o contrário, lá deveria ser o bloco A. E aqui, ó, esse aqui é o bloco B, ó. E aqui é uma tomada aérea do IEPIC atualmente, e aqui é o bloco A. Esse aqui que parece um H é o bloco A, aqui é uma quadra de esporte descoberta, aqui é uma quadra de esporte coberta, e aqui atrás, ao fundo, é o ginásio, o refeitório. Convido a vocês, quando acabar ano que vem, quando a gente tiver com a escola aberta ao público, quem quiser ir lá, é só agendar comigo, com Sabrina, que a gente vai ter o maior prazer em receber vocês, tá? Aqui é o Instituto de Educação no atual, né? Fazendo o seu desfile cívico, mantendo essa tradição. Aqui é uma sala de aula ambientalizada, né? Eu estou bem aqui, ó. A gente faz os cantinhos pedagógicos, cantinho da leitura, cantinho da ciência, cantinho da matemática, cantinho das ciências humanas, né? Aqui é uma foto de formatura, que é também uma tradição do IEPIC, e aqui somos nós, professores dessa época, no dia da formatura, aguardando lá começar. Aqui é a nossa biblioteca, nós usamos muito esse espaço, um espaço que a gente faz sarau literário, um espaço que a gente faz leitura de educação infantil, de literatura infantil. Aqui, nossa escola tem muitos murais e a gente expõe o trabalho dos alunos. Aqui foi um trabalho sobre infâncias, né? Aqui embaixo é uma contação de história. A gente tem um pátio muito bonito, tem essa árvore maravilhosa, e a gente se reuniu em rodinha, né, fazendo já uma prática pedagógica para a educação infantil, e contamos histórias, tá vendo? Alguns livros estão aqui, e os alunos foram contando as histórias que escolheram. Aqui a gente fez também uma prática em Libras, usando aquela música do alfabeto em Libras da Xuxa, mas adaptado sempre para... A gente tinha nessa época na escola intérpretes de Libras, nossa escola já foi uma referência em ensino de educação, de inclusão para alunos surdos, e a gente fez um trabalho em conjunto com os intérpretes de Libras, transformando essa ação, né, em ação pedagógica. Porque não basta ter, né, gente? Tem que ter e fazer. Aproveitar todo o espaço. Aqui também é um mural onde a gente construiu fantoches com saquinho de papel para poder ilustrar a prática na educação infantil. E aqui é uma foto tradicionalíssima na escada, né, da formatura. Olha, uma curiosidade, esse menino aqui chama Douglas e essa menina que chama Patrícia, eles casaram semana passada. Eles formaram em 2015. E é um orgulho ver assim, a evolução do nosso... Formou-se em pedagogia, Patrícia. Douglas também está na universidade, não sei se ele já formou. Patrícia é maravilhosa. Todos esses aqui, nossos alunos são maravilhosos, né?
Mas eu quero dizer para vocês que tem gente que fala assim, não faz curso normal, não serve para nada, vai ficar para sempre sendo auxiliar de classe. Não, não é verdade. Diego, da Prefeitura de Niterói, enfim, aqui só tem... gente, a maioria é só top, tá? E é isso que eu quero dizer, o curso normal tem o seu valor. Nós temos uma frase no EPI, que eu vou falar agora e vou falar no final, que o curso normal, ele existe e ele resiste, porque muitas pessoas tentam invisibilizar o curso normal. Bom, por que eu digo isso, que ele existe e resiste? Porque a lei, a nossa LDB, né, a atual, que é a Lei 9.394 de 96, aquela que a gente conhece como 9394, né, ela tem no seu artigo 62, em todas as redações, em todas as atualizações da LDB, esse artigo foi mantido e não foi mudado. Ele garante aqui, que a formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível superior, né, em curso de licenciatura plena, admitida como formação mínima para o exercício do magistério na educação infantil e nos 5 primeiros anos do ensino fundamental, a oferecida em nível médio na modalidade normal. Eu vou até voltar aqui na tela para falar com vocês o seguinte. Por que eu acho importante ressaltar o artigo 62? Porque quando a LDB foi criada, existia a década da educação. E era previsto na década da educação a extinção do curso normal. E ele seria transformado em Instituto Normal Superior, né? E a formação para atuar na educação infantil e nos 5 primeiros anos do ensino fundamental, ou, como a gente conhece, anos iniciais, seria apenas no Instituto Superior ou na Faculdade de Pedagogia. Mas isso não pôde continuar, porque nós não temos infraestrutura nem investimento suficiente em educação pública superior que suprisse uma carência de profissionais. E aí, com o tempo, as pessoas foram entendendo que o curso normal tem valor, tem importância e cumpre um papel na sociedade, que é formar professores com uma base inicial para que o mercado de trabalho seja abastecido e que ele ingresse na universidade e tenha tempo para se formar em pedagogo, em licenciatura em matemática, licenciatura em biologia, licenciatura em ciências sociais, enfim, né? Ou outras, mas a gente está falando de formação de professor. Então, é muito importante que a gente compreenda isso. Qual é o papel social do curso normal? Tá? É um curso que forma, na maioria, adolescentes. Todos nós aqui já fomos adolescentes e temos plena clareza da nossa incompletude enquanto adolescente. Eu tenho plena clareza da minha incompletude hoje, né? Que tenho 45 anos, amanhã eu faço 46, hoje ainda tenho 45. Então, assim, a gente não pode achar que um adolescente que se forma no curso normal é um expert em tudo que faz. Isso seria ignorância da nossa parte. Ignorância mesmo no sentido ipsiliter da palavra, tá? Então, é um curso excelente, a gente vai ver a carga horária do curso, mas é um curso inicial. Se a gente fosse fazer uma avaliação do curso de pedagogia, todos nós que formamos em pedagogia, quando eu me formei em pedagogia, eu era expert no que eu sabia fazer? Eu acho que não. A Marisa, me formei em pedagogia em 99. A Marisa de 99 não é a Marisa de 2021. Nem poderia ser. Se eu fosse a Marisa de 99, eu com certeza estava empalhada. E era uma múmia. Né? Nós evoluímos. Nós melhoramos. Tudo bem que a gente sabe que tem gente que involui, mas essas pessoas a gente não vou nem comentar. Né? A gente está vendo aí no nosso Brasil toda involução. Mas, vamos lá. Então, o nosso estudante que forma no curso normal, ele tem a sua incompletude como qualquer adolescente. E ele vai se completando. Vocês lembram que no início da minha fala eu disse que a melhor escola é a sala de aula? Porque é lá que a gente aprende. É lá. É lá que a gente vai buscar os conhecimentos. O aluno faz uma pergunta que eu não sei responder. O que eu vou fazer? Eu vou estudar para saber responder aquela pergunta. Um colega de trabalho me faz uma pergunta, eu não sei responder. Eu não sei responder tudo. Eu vou estudar para aprender aquilo. E é por isso que o professor, ele é
talvez o profissional que mais estude. Porque a base da nossa vida laboral é estudar. A gente estuda o dia inteiro, o tempo todo. Quando a gente está dando uma aula, a gente já estudou para ela. Porque a gente teve que planejar aquela aula, buscar um texto complementar, buscar ações informativas. Isso é o quê? Isso é estudar o tempo todo. Tá? Então, vamos lá. Bom, aqui eu trouxe para vocês um mapa, que está lá na minha dissertação, que quem já olhou vai reconhecê-lo, né? O curso normal em nível médio no Brasil. Cada triângulozinho desse roxo, em 2018, que foi a base da minha pesquisa, e como a gente não tem censo novo ainda, ela permanece, tem uma escola de curso normal. Pode ter várias. No Rio de Janeiro nós temos um monte, eu vou falar aqui a quantidade. Podem ter várias, né? Nós temos no Rio de Janeiro, nós temos 91 municípios e temos 75 escolas de curso normal no Rio de Janeiro. Em Minas Gerais tem uma quantidade enorme de escolas com curso normal. Então, praticamente, eu só não tenho curso normal, infelizmente, né? Talvez por causa da confusão que aconteceu na promulgação da LDB, que tinha a década da educação, alguns estados extinguiram os seus cursos normais, né? Então, é triste, porque muitos desses estados, por exemplo, no Acre, Rondônia, Piauí, a gente com certeza, no Distrito Federal também, com certeza deve ter um professor leigo atuando numa escola, principalmente de educação infantil. E quando eu digo professor leigo, quando uma escola de educação, com certeza também na região sudeste tem, quando uma escola particular contrata, por exemplo, uma segunda professora, uma bidocência, mas que dá a ela o nome de auxiliar de classe, porque, na verdade, você é professor, né? E contrata esse professor sem formação mínima, ele está contratando um professor leigo. Aí a escola fala assim, não, mas eu contratei só para ser auxiliar de classe. Ué, mas na educação infantil, nós temos o tripé, né? Nós temos a tríade, educar, brincar e cuidar. Ah, eu contratei só para trocar a fralda. Ué, mas o cuidar é uma prática pedagógica da educação infantil. Então, quem troca a fralda tem que ser professor, porque no trocar a fralda, existe ali ações educativas, que tem que entender o desenvolvimento infantil, por exemplo. E quem que sabe isso? Nós, professores, que estudamos para isso. Então, a contratação de professor leigo é um erro, é ilegal, mas acontece de uma forma absurda no nosso país. Então, a gente tem, sim, garantido uma formação mínima, que nem isso é contratado. Tá? Então, a gente tem muitos estados no Brasil ainda com a formação de professores, ainda bem, né? E poucos que, infelizmente, se equivocaram e extinguiram o curso na sua base. Aqui, eu sei que não tenho como aumentar isso, é difícil de fazer. Os documentos que a gente recebe são muito pequenos, eu não tenho grandes equipamentos tecnológicos, mas aqui é a matriz curricular atual do curso normal, tá? A gente tem um total entre a base comum e a parte de formação profissional, né? Desde a parte diversificada até práticas, está dentro da formação do curso normal. 5.200 horas. O curso é oferecido em 3 anos, em horário integral, né? E essa matriz, infelizmente, vai mudar. Vocês sabem que a gente está atravessando um momento conturbado da nossa educação nacional, com a imposição da BNCC, que é um documento mandatório. Eu estou falando a minha opinião, tá? Se os professores de vocês, ou vocês mesmos, tenham outra opinião sobre a BNCC, não tem problema nenhum, porque a democracia ela tem essa parte que é saudável, né? Nós temos opiniões diferentes sobre um único objeto, e aí é assim que a gente faz na democracia, né? E aí eu defendo a minha parte, quem quiser defender outra, mas a minha concepção de BNCC, ela é um documento, isso aí ela é mesmo, né? É um documento mandatório, diferente dos outros documentos curriculares que a gente tinha até hoje, que eram documentos orientadores,
ela é mandatória, e aí e na minha concepção, ela minimaliza os conteúdos e o currículo, tá? Então, a gente vai sofrer agora, inclusive eu estou participando de um GT, que é um grupo de trabalho, né, sobre matriz curricular para o curso normal, com base na BNCC, né? Ela pode não funcionar, Vera, mas ela está aí. E está aí posta, infelizmente, para mudar a BNCC tem que mudar de cima para baixo, né? Tem que mudar governo. Vamos ter fé, né? E vamos lá. E aí eu estou participando de um GT e a nossa matriz será reduzida. Não em horas. Aí que vem a grande pegadinha da BNCC. Quando a matriz for publicada, a gente vai perceber que ela vai aumentar um pouquinho a carga horária total. Vai sair de 5.200 horas e vai aumentar um pouquinho. Mas ela engessa e reduz, né, a parte comum, ela engessa e reduz a amplitude dos componentes curriculares da formação profissional, que agora vai se chamar a parte do ensino médio, né, na nossa escola, o tal do itinerário formativo, vai ser o curso normal. Mas hoje ainda estamos vivenciando esta aqui, tá? Com todos esses componentes curriculares divididos nas 3 séries. No ensino médio, a gente chama série. A gente, corriqueiramente, cotidianamente, informalmente, a gente fala primeiro ano, segundo ano, terceiro ano. Mas o ensino médio é primeira série, segunda série, terceira série. Tá? Porque primeiro ano, segundo ano, terceiro ano é ensino fundamental. Mas a gente popularmente fala assim, porque a gente faz essas coisas na nossa vida, né? A gente dá nome que não é nome. Então, a primeira série, a segunda série, a terceira série tem essa divisão curricular aqui, tá? Eu vou só passar aqui, porque essa aqui é a publicação do DO, tá? Do Diário Oficial. Essa matriz, ela foi publicada, a última versão dela, em 2019, que é essa que está valendo aqui, que é a mesma, ele só todo ano publica, porque tem que publicar. Se não tiver alteração, ele publica a idêntica. A primeira versão dela, que é a mesma que está aqui, foi em 2015, que foi a reformulada. Tá? Em 2010, a gente teve uma mudança no curso normal. Em 2010, até 2009, a gente tinha um curso normal em 4 anos, tá? Dividido, e ele era parcial. O estudante podia optar em fazer o curso normal pela manhã ou pela tarde. E os estágios eram invertidos. Se ele estudasse de manhã, fazia o estágio à tarde. Se estudasse à tarde, fazia o estágio de manhã. E o curso era em 4 anos. Ele foi aglutinado para 3 anos, condensado em 3 anos, e uma matriz de horário integral. Tá bom? Deixa eu passar aqui. Eu já estou quase terminando, que acho que meu horário é até 10 horas. Mas a gente começou 10 minutos, 20 minutinhos depois, não vou estender isso tudo, não. Essa aqui é a matriz redefinida, um Word para ficar mais fácil para o aluno. Isso aqui a gente entrega para os alunos para ficar mais fácil deles compreenderem do que numa cópia de DO. E aqui é um recorte que eu fiz na minha dissertação, apenas da formação profissional, né, das disciplinas pedagógicas do curso normal, que fica mais fácil para enxergar. Então, nós temos a parte dos fundamentos da educação, né, que entra História e Filosofia da Educação, Sociologia da Educação, Psicologia da Educação e Política e Organização do Sistema de Ensino, que a gente chama de POS. Temos a parte da formação complementar, que são os processos de alfabetização e letramento. Temos a parte dos conhecimentos didáticos, metodológicos, que é CDPI, CDPF, CDPE e CDPEJA, tá? Temos as práticas pedagógicas, que é uma dos componentes curriculares que eu administro. Eu dou aula de práticas pedagógicas, iniciação à pesquisa na 3ª série do ensino curso normal. E temos os laboratórios pedagógicos, de brinquedoteca, arte e educação, práticas psicomotoras, vida e natureza, atendimento educacional especializado, linguagens, alfabetizações e culturas. E temos a parte diversificada de complementar, que são a integração das mídias e novas tecnologias e Libras, tá? Bom, aqui eu trouxe para vocês, eu até já disponibilizei para a professora Camila
o PDF do documento orientador que nós temos, que chamava currículo mínimo, hoje a gente chama de currículo básico, mas o documento é o mesmo, a gente não teve uma republicação dele adequando a nomenclatura. Então, vocês podem ouvir alguém falar currículo mínimo, que está correto, ou currículo básico, que também está correto. Ele é um documento de 2013, é um documento maravilhoso, tá? Foi construído pelos professores do curso normal, junto com a universidade, junto com a SEDUC. Ele levou 1 ano e meio para ser construído, e ele, para mim, não deveria ser extinto, tá? Mas a gente está em eminência de ter que fazer um novo currículo com a BNCC. Não vou nem continuar a falar disso, que isso me entristece. Então, a gente tem 6 livros de acordo com aqueles componentes que eu acabei de falar para vocês. Os conhecimentos didático-metodológicos, a formação complementar, os fundamentos da educação. Temos os livros de laboratórios pedagógicos, parte diversificada e práticas pedagógicas. Eu não vou mostrar eles aqui, porque a professora de vocês vai disponibilizar, mas ele é todo dividido em habilidades, em conteúdos, cada bimestre, carga horária, tem um texto introdutório, ele é muito interessante. Se quando eu acabar eu tiver 2 minutinhos para mostrar, eu mostro. Aqui, fala, filha. Você consegue recortar em volta? Só um minutinho. Recortar em volta onde? Né? O nome. Só o seu nome? Como é que tem que ser? Aqui, aí eu quero falar um pouquinho agora do IEPIC na pandemia, né? Como que a gente se reinventou aí na pandemia? A gente tem... Aqui? Não, tem que... Não estou entendendo. Só um minutinho, gente. Eu corto aqui? Não. Recortar em volta e recortar de... Tá, então. Por que não está dobrado aqui? Porque está dobrado assim, dinâmica... Tá, igual um telhadinho. Então, olha só, gente. A gente fez o quê? O Estado disponibilizou para a gente uma plataforma, ano passado, chamada Google Classroom, e a gente postava atividades, não tinha nenhuma interatividade com o aluno. Esse ano, ele disponibilizou para a gente um aplicativo chamado Aplix, onde existe uma videoconferência, mas que a gente não tem muita interatividade com o aluno, porque a gente fala numa tela, é diferente de um Meet, eu não vejo ninguém. Se o aluno quiser falar, ele tem que pedir uma solicitação, abrir a câmera e... abrir a câmera... Tá de cabeça para baixo. Abrir a câmera e falar, mas a gente quase não tem uma interatividade em relação a isso. E a gente continua postando as atividades lá, o aluno faz, entrega lá mesmo, enfim. Só que eu sou professora de prática pedagógica, eu já falei isso para vocês, na terceira série. E ano passado, o estágio ele foi totalmente remoto, né? E os alunos gravavam os vídeos para a gente com as aulas práticas, com as atividades práticas que a gente solicitava. Esse ano, nós somos 3 professoras de terceira série de práticas pedagógicas na escola. Eu, a professora Luciana Bastos e a professora Andréa Godoy. E a gente combinou, mesmo não estando vacinada, a gente, né, que mas agora a gente já está, lógico, né, mas a gente começou essa ação em março, que as aulas seriam, as aulas práticas seriam apresentadas lá na escola, respeitando todo o cuidado sanitário, até porque a escola, ela já está liberada para os alunos irem. Essa coisa que está passando na televisão, que vai voltar agora, isso é uma enganação. Na verdade, os alunos do ensino médio já voltaram desde o ano passado. Em agosto do ano passado, a gente já tinha aluno frequentando. E esse ano, a partir do final do primeiro bimestre, a gente já está com aula presencial, de forma reduzida, porque o professor tem que atuar na plataforma e atuar no presencial, porque o aluno que está só no remoto, ele tem direito, né, à educação de qualidade, mas a gente já está presencialmente desde o início do ano, tá? Então, aí o que a gente fez? A gente combinou com os alunos da terceira série que de 6 em 6 eles iam apresentar as aulas práticas. Essa aqui é uma aula de contação de história, tá? Que a aluna Luara apresentou. Essas duas aqui é uma aula de apresentação de conteúdo. Aqui também a Luara, ela estava apresentando um conteúdo de ciências, de animais vertebrados e invertebrados, levou todo o material também
de recurso didático, levou exemplos. E aqui a aluna Kailane, ela apresentou uma aula de vogais para o primeiro ano do ensino fundamental, fez um joguinho, que embaixo tem um dado, tá vendo? A criança jogava o dado. Não tem criança aqui, tá? A gente chama isso de microclasse. Quando não tem aluno presente, aluno do ano de escolaridade que você vai ministrar a aula, a gente chama de microclasse. Então, isso aqui é uma microclasse. O aluno jogaria o dado, aí cairia na letrinha, ele teria que achar um objeto com essa letrinha e colocar na caixinha correspondente. Muito interessante essa atividade. Isso é só um exemplo de todas elas, né? E também, durante a pandemia, a gente se reinventa. E nós criamos um canal no YouTube. Quem nos ajudou a criar foi Sabrina e a professora Leidiane, são as patronas desse canal. E fizemos agora a nossa semana pedagógica, que foi do dia 18 até ontem, dia 22, 18 de outubro a 22 de outubro, porque amanhã é o dia do normalista, né? Então, a gente, todo ano, também uma ação tradicional do IEPIC, né? Todo ano a gente faz a semana pedagógica. Ano passado a gente não fez num molde muito intenso, foi só mais porque a gente estava vivendo aquela a gente estava conhecendo a pandemia ainda, né? E a gente também faz Semana da Consciência Negra, a gente faz bastante atividades interativas na escola, né? Interativo. Quando a gente não tinha pandemia, era tudo presencial, e agora com a pandemia a gente criou esse canal. E depois vocês visitem lá o canal do YouTube do EPIC, se inscrevam no canal. Como é que meu filho fala? Se inscrevam no canal, dê um like e ative o sininho. Então, é isso. Então, a gente faz essas ações, né? A gente se reinventou também durante a pandemia, acho que todo mundo teve que se reinventar. E eu não poderia deixar de agradecer, né, a oportunidade, né? E volto aqui com Paulo Freire. Que existir humanamente é pronunciar o mundo, é modificá-lo. O mundo pronunciado, por sua vez, se volta problematizado aos sujeitos pronunciantes, a exigir deles novo pronunciar. Não é no silêncio que os homens se fazem, mas na palavra, no trabalho e na ação reflexão. Gostaria de agradecer o espaço, vou interromper aqui a apresentação, só um minutinho. Muito obrigada, professora Marisa. Você ainda tem uns minutinhos, se você quiser apresentar aqueles documentos rapidinho. Então tá. Eu vou disponibilizá-los para a professora Rosângela, para ela passar para os alunos do Polo de Volta Redonda. Tá. E eu ainda vou passar também para os meus alunos por e-mail. Ai, que bom, Camila, eu te agradeço muito. A Tá, professora Rosângela, eu passo para também. você, que a professora Marisa disponibilizou para mim. Aí Ok. é uma forma de ajudá-los na próxima atividade, né, da elaboração do plano de aula. Eu estou registrando aqui, tirando umas fotos, vou mandar para você também. Tá bom, obrigada, Rosângela. Deixa eu só abrir aqui, que eu vou apresentar. Se algum aluno tiver alguma pergunta para fazer para a professora Marisa, pode colocar no chat também, que a gente depois passa para ela, a gente lê. Eu não vou apresentar todos, não, vou só mostrar um. Não, pode tá bom? mostrar o seu, professora, se quiser. Não, então, vou mostrar CDPI, aqui. né? Então, vou mostrar o de CDPI. Deixa eu apresentar. Para vocês poderem conhecer o documento. Que, mesmo com a base, quando estiver aparecendo, vocês me falem, por favor. Está aparecendo. Tá. Esse aqui é o documento, é um PDF, é o documento. Esse aqui é o de conhecimentos didáticos, metodológicos. Aí tem uma apresentação, né, todo um texto construído, né, introduzindo esse documento, que é um documento orientador, não é mandatório. É lógico que a gente segue porque ele é muito bom, mas a gente não fica preso apenas ao currículo mínimo, a gente expande o conhecimento por ser justamente um orientador curricular, e não um mandatório. Né? Foi construído por muitas mãos, né? Aqui são os conhecimentos didáticos pedagógicos em educação infantil,
E aí ele é dividido assim, ó. Aqui tem o texto explicando o que esse componente curricular. Na época, a gente usava o nome disciplina, hoje evoluiu um pouco e a gente usa componente curricular. Então, ele explica, né? O que é o olhar sobre a educação infantil, o que esse componente curricular se propõe. A gente tem que entender que nós estamos ensinando o professor que vai ensinar na educação infantil. Então, a gente trabalha os conteúdos teóricos metodológicos, né? A gente não vai trabalhar conteúdo de educação infantil, não vou ensinar quais são as formas geométricas, não é isso que a gente faz. A gente vai ensinar como que a gente pode trabalhar as formas geométricas na educação infantil. É assim, tá? É um conhecimento didático, teórico, metodológico, tá? E aí, o que a gente vai entender? O que é a infância, né? Quais são as suas... como se desenvolve, tudo isso. Isso vocês vão ler no livro, não vou... E tem o objetivo da disciplina, né, do componente curricular. Inclusive, esse texto introdutório, ele foi escrito pela nossa professora Luciana Bastos, que trabalha com a gente e fez parte da construção do currículo mínimo. Então, é um texto de autoria dela. Aqui vem dividido assim. Aqui é, por exemplo, a primeira série, né? Primeira série do curso normal. O que se pretende trabalhar no primeiro bimestre, né? Pretende esse tipo aqui. O título é História da Educação Infantil. Então, o que isso vai se trabalhar dentro dessa habilidade no primeiro bimestre? Eu vou trabalhar só isso aqui. Lógico que não. Isso aqui é o mínimo. Por isso que o nome na época era currículo mínimo. Eu posso expandir os horizontes. Eu preciso expandir enquanto professor, né? Depois do bimestre, políticas públicas de educação infantil. Terceiro bimestre, aspectos legais da educação infantil. No quarto bimestre, formação e valorização do profissional da educação infantil. Isso para a primeira série. Depois a gente tem a segunda série, que vem um outro desdobramento a partir de um pré-requisito que já foi dado no primeiro ano, né? E assim, ó, a gente vai construindo o documento, né? E aí depois a gente está passando para outra, aqui é a terceira série, tá? Eu queria mostrar isso para vocês, para que, deixa eu interromper esse compartilhamento, para que vocês pelo menos conhecessem como que nós, professores do curso normal, trabalhamos nós, infelizmente, o Estado não nos fornece material didático, tá? O curso normal não tem um livro didático de apoio, nada disso. Nós, professores, produzimos os nossos próprios materiais e disponibilizamos para o aluno. Não é sempre que a escola pode fazer a cópia desses materiais, então o aluno precisa pagar por esse material. A gente procura colocar em copiadoras próximas da escola, para que eles possam ter um descontinho, a gente vai lá e negocia com o dono da copiadora. E agora, com o advento, né, do celular, que não é muito recente, parece que é recente, mas não é. Eu estou na sala de aula do curso normal desde 2008, né? Então, a gente não tinha acesso a celular. Então, a gente não tinha um material que a gente pudesse disponibilizar via mídia tecnológica, né? Apenas em material impresso. Com o advento do celular, né, se a sala de aula todos têm essa possibilidade, a gente até socializa o arquivo, mas a gente sempre deixa também na copiadora, isso eu estou falando antes da pandemia, tá? Porque agora é tudo virtual mesmo, porque eles tiveram a ferramenta do Estado. A gente deixa na copiadora para aqueles que não têm celular, ou o celular não comporta a memória, então a gente trabalha com essas duas formas de material didático, de recurso didático teórico, né? E os outros a gente constrói na escola. A nossa escola, ela tem um almoxarifado com materiais, por exemplo, cartolina, folha, hidrocor, lápis de cor. A gente pede à direção, faz uma listinha, ela compra, e nossos alunos têm acesso a esses materiais para construir o recurso didático para a aula prática. Às vezes falta, tem que pedir com antecedência, aí o aluno esquece. Eu falo, gente, no início do ano eu já faço logo um planejamento de curso com todas as datas de aula prática. Eu falei, gente, vai pensando e faz uma listinha de material para entregar na direção, para a direção comprar. Não adianta você, no dia anterior, ir lá, eu quero um papel roxo, e não vai ter. Então, também tem que ter um planejamento, isso a gente explica.
Bom, era isso que eu queria mostrar e eu acho que já tem perguntas, né? Vamos deixar um espaço para eles também. Vou ler aqui, a aluna Priscila Nogueira. Olá a todos, sou Priscila, fiz o normal no Orlando Rangel, em São Gonçalo. Atuei da educação infantil ao 5º ano no município do Rio, de 2001 a 2010. Hoje sou professora de Ciências e Biologia no município do Rio, no estado, e sou licenciada pela UERJ. Minha pergunta é a seguinte: em minhas pesquisas para a disciplina, encontrei um trabalho sobre a formação de um surdo. Gostaria de saber melhor como é a inclusão do aluno com deficiência no curso normal do IEPIC. Eu vou voltar aqui rapidinho no meu PPT, que tem uma aluna naquela foto que é surda, que é a Ana Carolina. Ah, sim. E, assim, é um desafio enorme, porque, infelizmente, e aí eu digo infelizmente, digo com muita tristeza, em 2018, vocês já sabem por quê? Se eu falo 2018, vocês já sabem por quê. Nós tivemos um corte muito grande no investimento na educação e cortaram lá da escola os intérpretes de Libras. E nesse ano, antes disso, eu dei aula para a Ana Carolina, deixa eu abrir aqui meu PPT. Eu dei aula para a Ana Carolina sem intérprete. A gente não tinha intérprete para ela. Foi o último ano que a gente teve aluno surdo e já foi um ano sem intérprete. E aí, é um desafio enorme. Deixa eu projetar aqui rapidinho, só para vocês verem a Ana Carolina. Nesse ano que eu dei aula para a Ana Carolina foi 2015, olha, eu achei que era 2017. 2015 eu já não tive intérprete para ela. E aí, não, para ela eu tive sim, desculpa. Foi 2017 mesmo, também não vou ser leviana. Mas o que acontece? Eu tinha intérprete. Essa aqui, ó, deixa eu aumentar bem aqui para vocês poderem... Vou aumentar bem aqui. Só um minutinho. Está aparecendo a apresentação. Tá, deixa eu só... É porque eu tô querendo aumentar, mas ele não tá indo. Embora. Aqui, ó, mas dá para ver, ó. Essa aqui, sim, ó. Essa aqui, Ana Carolina, ela é surda. Deixa eu ver se eu consigo aumentar mais um pouquinho. Agora está aumentando isso. 2015 que ela se formou? Não, essa aqui é a foto 2017. Tá. Essa data não está certa aqui. Essa data é daqui, ó. Pera um pouquinho. Viu? Foi 2017 mesmo. Aqui, em 2017, ela já não tinha intérprete. Essa aqui, ó. O que acontece? O que eu tive que fazer? Deixa eu fechar aqui, deixa eu parar a apresentação para eu voltar para conversar com vocês. A gente fez essa turma dela, foi muito engraçado. Engraçado não tinha graça nenhuma nisso, mas foi muito interessante. A gente chegou, se deparou, não tinha intérprete. E como é que Ana Carolina ia estudar sem intérprete? Terceiro ano são 20 disciplinas, 20 componentes curriculares. Fizemos um abaixo-assinado, entregamos na regional, né? A gente se mobilizou. E aí eu olhei e falei, gente, como que ela vai fazer a avaliação, né? Eu não sei Libras, eu não sou obrigada a saber, né? Só quem dá conteúdo de Libras tem que saber Libras. Quem ministra outros componentes não é obrigado a saber, mesmo numa escola de inclusão, por isso tem que ter o intérprete. Eu não sei Libras, sei Libras, assim, o básico do básico do básico, que muitas coisas a Ana Carolina me ensinava. Como que eu vou fazer uma avaliação com a Ana Carolina? Não vou fazer avaliação com ela, isso é injusto com ela, porque ela vai se sentir humilhada, né? Ela vai se sentir aquela pessoa, coitadinha dela, ela é surda, então não faz avaliação. Não é assim. O aluno com necessidade educativa especial, ele não pode ser excluído de nenhuma atividade. Se a turma tem avaliação, ela tem direito a fazer avaliação. O que eu tinha que fazer era adaptar a avaliação para ela, né? Porque muita gente tem ainda aquela noção assistencialista da educação especial, e não é isso, né? O aluno, quando a gente fala de inclusão, é inclusão mesmo. É ele ter acesso a tudo que o aluno que não tem uma necessidade educativa especial, que não tem uma deficiência, porém adaptado. É isso que a gente precisa colocar na cabeça. E aí eu fiz uma prova adaptada para a Ana Carolina. Eu levei horas fazendo uma pergunta.
Porque eu achei um site que tinha foto das palavras em sinais de Libras. E aí eu queria perguntar assim, o que é cultura? Um exemplo. E aí eu tinha que fazer a pergunta em Libras. O que é, eu fazia com as mãozinhas, com a foto, juntando, né? Letra O, letra Q. E cultura, eu pegava a foto do intérprete de Libras fazendo o sinal, que eu acho que cultura é assim, um C assim no braço, fazendo o sinal e colocava a foto. E aí ela conseguia compreender a pergunta, né? E me respondia em Libras. E aí tinha que me virar, o problema é meu, né? Mas ela teve o direito de fazer. Ana Carolina ela sabia muitas coisas na língua portuguesa. E aí ela era um facilitador para mim, ela me respondia em Libras e escrevia do jeito que você sabe, o surdo ele não bota conectivo, nada disso, né? Não tem artigo, são palavras. Mas eu conseguia compreender a resposta dela. E isso deixou a Ana Carolina muito confiante, porque a gente não tinha intérprete, mas a gente, de uma forma, como diz Paulo Freire, afetiva e de uma forma responsável, porque ele não envolvia só a minha afetividade, porque procuro ser uma professora afetiva e amorosa, mas eu tinha ali uma obrigação laboral, profissional, de atender aquela aluna. E foi muito difícil, mas foi possível. Foi muito importante. E antes de Ana Carolina, a gente teve um aluno cego, o Carlos André. E o Carlos André me ensinou muita coisa. Eu também não sei braille, a escola não tem braille, não tem aquela mesa de braille, não tem régua de braille, não tem nada. Mas Carlos André tinha o seu computador, que tinha aquele programa... Um aplicativo? Alguma coisa Vox, o aplicativo, alguma coisa Vox. A única coisa que eu tinha que fazer era falar próximo a ele, né? E os textos eu mandava para ele em um e-mail. Foi ele que criou o meu Facebook, não tinha Facebook na época. Ele criou para facilitar a nossa comunicação. E aí os textos que eu dava para a turma, eu enviava para ele no e-mail dele e o programa lia para ele o texto, né? E assim, e isso eu aprendi muito mais, eles nem sabem, mas eu aprendi muito, ou sabem, né? Não sei. Eu aprendi muito mais com eles do que eles comigo. Eu aprendi a ser uma pessoa melhor, uma professora melhor, e aprendi a compreender, por mais que a gente ache que a gente é inclusiva, que a gente defende a inclusão, né, que a inclusão faz parte da nossa vida, a gente sempre se pega no momento em que a gente é excludente. E aí, quando você se depara com ações desse tipo, você percebe o quanto você precisa aprender muito. E eles me ensinaram a ser uma pessoa muito melhor. Mas eu ainda tenho muito a aprender, né? Então, acho que eu respondi a pergunta, Priscila. Como que a gente faz, né? Acho que é mais ou menos por aí. Infelizmente, esse ano a gente não tem. Ela tem uma pergunta à continuação. Esse ano tem algum aluno com inclusão? Não. Eu respondi agora. Esse ano a gente tem, sim. A gente tem 6 alunos na escola com alguma necessidade educativa especial, mas no curso normal a gente tem uma aluna que tem uma deficiência auditiva. Não é uma surdez severa, como a Ana Carolina, por exemplo, mas ela tem uma deficiência auditiva. Como a gente está remoto, a gente ainda não teve um contato direto com ela, assim, de ter que fazer um trabalho diferenciado, porque está tudo no Classroom, ela sabe ler português. Mas vocês estão metade remoto, metade presencial? Não, metade da Ela turma? não, ela está só remoto. Ela está só remoto. E aí ela sabe ler em língua portuguesa, e aí ela está entregando algumas atividades. Mas, assim, a gente precisava ter mais contato com ela, de uma forma mais... Até porque eu nem sei se ela, na verdade, quer fazer o curso normal, porque ela já era aluna da escola. E aí, como ela, ano passado, estava no 9º ano, e como veio a pandemia, e ela continuou. Provavelmente, a gente não sabe ano que vem se ela vai continuar ou não. Espero que ela continue, né? É isso.
Entendi. A Priscila pergunta se vocês têm informações sobre esses alunos atuando em sala de aula e como acontecia o estágio dos alunos antes da pandemia. Antes da pandemia. Carlos André, eu sei que atuou. Ana Carolina, não sei, mas vou procurar saber. A gente é assim, alguns alunos dão retorno para a gente, sabe? Uhum. Outros não. Mas Carlos André, sim, ele atuou. Antes da pandemia, o estágio, ele é na escola. A gente tem um convênio, o Estado do Rio de Janeiro e o IEPIC especificamente, tem um convênio com a Prefeitura Municipal de Niterói. O estágio só pode ser em escola conveniada. O IEPIC, atualmente não, já tem um tempo, só tem estágio nas escolas municipais de Niterói. Então, os nossos alunos, eles têm a documentação para preencher, que vocês também devem ter, e a gente tem que encaminhar esses alunos para o núcleo de estágio da prefeitura, e esse núcleo de estágio distribui esses alunos nas escolas municipais para cumprir a carga horária. Na segunda série e na terceira série, nós, professores de PPIP, vamos no locus acompanhar a aula prática desses alunos. A gente, às vezes, vai lá também, acompanha o dia do estágio, mas a gente, geralmente, porque são muitos alunos, a gente tem que se dividir na nossa carga horária. Então, a gente vai na escola acompanhar a aula prática desses alunos. Na terceira série, eles fazem 100 horas de educação infantil, eles fazem 30 horas da educação de jovens e adultos e 50 horas do ensino fundamental anos iniciais. Quando algum aluno tem algum problema para estagiar à noite, porque às vezes ele é menor de idade, os pais não autorizam esse estágio à noite, a gente aumenta a carga horária de estágio deles na educação infantil e passa um trabalho complementar de assistir vídeos de aulas na EJA, essas coisas todas, para que ele possa ter essa vivência. A gente vive num município violento, né? O Brasil, infelizmente, está muito violento, e a maioria das escolas municipais são em comunidades. E aí, se esse aluno mora naquela comunidade, ele até faz o estágio, ele já mora lá, já conhece tudo, não tem um problema de trânsito. Mas quando o aluno não está inserido naquela comunidade, principalmente os menores de idade, a gente tem essa prerrogativa de substituir uma coisa pela outra. Tá? Entendi. Tá ótimo. Respondeu, Priscila? Priscila tá aí? Priscila Nogueira. Eu estou aqui muito agradecida por toda essa compartilhar que você está tendo. É que eu estou com meu filho aqui. Entendi. Tem problema não, Priscila. A gente agradece as suas perguntas. Muito obrigada por isso que eu escrevi, não botei o microfone. Muito obrigada. Obrigada a você pelas perguntas. E eu gostaria de agradecer mais uma vez a disponibilidade da professora Marisa de Luca. Rosângela, você quer colocar alguma questão? Quer pontuar? Ou a gente já pode encerrar? Não, Camila, eu quero agradecer a professora pela oportunidade, né? Pelo que eu percebi, as meninas e os meninos não fizeram nenhuma pergunta, porque já foram agraciados com a fala da professora, né? Com as dúvidas que possíveis eles poderiam ter, e aí a professora foi fazendo a explanação dela e foi tirando essas dúvidas. Então, foi bem interessante, muito bom, gostei muito, professora. Muito obrigada por todo o trabalho apresentado aqui para nós, né? E assim, só tenho mesmo que agradecer, Camila, tá? E falar para o pessoal, né, que agora fica a partir deles aqui na questão do relatório, de fazer o trabalho, né? Isso, fazer o relato. A professora Marisa colaborou muito, muito, muito com o aprendizado sobre o curso normal. Muito bom mesmo. Sim, foi muito esclarecedor e muito rica, né, a fala da professora Marisa. Isso mesmo, Eu gostaria de aproveitar e dar os parabéns para a professora Marisa, que amanhã é aniversário dela. Parabéns, desejar muita saúde, muito sucesso, né, que você continue aí na sua batalha, né,
no seu curso aí, né, de professora, na sua trajetória linda, tá bom? Muita saúde aí para você. Tá bom, professora? O pessoal está agradecendo aqui no chat, né? Tá todo mundo... muita gente agradecendo e parabenizando a professora Marisa. Também, obrigada. Também só tenho a agradecer a oportunidade, o espaço de fala, o espaço de escuta, né? Porque para a gente falar, alguém precisa ouvir. Né? Então, assim como eu disponibilizei o meu tempo para fala, eu agradeço a vocês pelo tempo da escuta. Tá? Então, eu só tenho a agradecer e dizer, e vou terminar a minha fala dizendo que o curso normal existe e resiste. Muito obrigada a todos e todas. Um bom final de semana. Estamos juntas e juntos, porque temos aqui. E o que vocês precisarem, eu estou assim à disposição. Tá bom? Eu comentei com o meu grupo ontem, Camila, que seria uma experiência enriquecedora, até no sentido da gente estar ouvindo uma professora de outro município, a realidade de outro município, né? Que aqui em Volta Redonda nós temos o Instituto Professor Manuel Marinho, Barra Mansa, o Colégio Estadual Baldomero Barbará, e em Pinheiral é o Colégio Anchiete. Mas agora, assim, com toda essa dificuldade que a gente está tendo, elas não estão indo, né? E elas conhecem, ou bem ou mal, um pouco, conhecem essas 3 unidades escolares. A de Pinheiral, não muito, mas as 2 daqui, sim. E seria bem interessante ouvir uma professora de outro município, outra realidade, né? Independente. A questão do currículo, da base curricular é a mesma, mas a gente coloca nesse sentido, a experiência da professora Marisa no Instituto, né? A trajetória dela, a trajetória dela. Como aluna, né? Normalista, e agora como muito professora atuante, com certeza. Mesmo. E aí, enriquecedora para os grupos, né? Para os nossos alunos aqui de Volta Redonda. Então, muito obrigada, Camila, por ter nos recebido. E a professora Marisa também agradeço muito, em nome da turma aqui de Volta Redonda. Que bom. Obrigada a todos pela presença. Vamos pedir para todo mundo abrir as câmeras. Abrir as câmeras. Vamos tirar uma... Você tira aí, Rosângela? Tiro. Abram as câmeras. Pessoal, abram as câmeras para a gente tirar uma foto com a professora Marisa. E vai pegar todo mundo, porque somos 26, estamos os 26 aqui na minha tela. Vai pegar? Que beleza. Quando você falar... Tá jóia. A gente dá o X. Nicole, a minha aqui de Volta Redonda, ela estava trabalhando. Eu acredito que ela não vai poder abrir. Entendi. Vamos lá, gente. Vou fazer, hein? A gente faz mais uma. Deixa eu colocar lá no WhatsApp de uma vez para salvar e voltar e fazer mais uma. Que a gente já faz e salva. Fica de registro do nosso trabalho, né, Camila? Com certeza. Foi, Rosângela, a fotinha? Foi sim. Muito obrigada, professora Marisa. Muito obrigada, mais uma vez. A todos, um excelente final de semana. Só esperem para a gente fazer a nossa listinha de presença, eu e a Rosângela. Eu já é verdade. Dei aqui a presença de alguns que eu fui vendo, mas eu vou só confirmar, tá? Professora Marisa, fique à vontade, tá bom? Muito obrigada mais uma vez. Eu vou passar os documentos que você me passou dos currículos para a professora Rosângela e para os alunos lá de Niterói, tá bom? Muito obrigada. Qualquer coisa a gente fica em contato. Mais uma vez, feliz aniversário. É verdade. Aproveite seu final de semana. Obrigada, então vou me despedir de vocês, deixar vocês aí com a professora. Um beijo em todos e todas. Vamos lá, vamos estudar. Querida. Obrigada. Bom final de semana e parabéns, professora. Obrigada. Tchau. Rosângela, posso começar aqui rapidinho? Pode. Eu já tinha marcado aqui uns alunos. Alessandra Barcelos, está aí. Alessandra Menezes também estava no início, que eu tinha visto. Amanda Paula Cabral está aí? Não. Arthur está aí. Caroline está aí também. Caroline, nomezinho. Caroline de Lima. Dorothy está presente? Não. Érica saiu, estava presente. Gabriela Silva de Andrade. Não tá.
Geraldine está aí, já tinha marcado a presença. Tô Oi, aqui. Geraldine, tudo Olá, tudo. bem? Isabelle, que avisou que não ia poder estar presente. Márcia está presente? Não, Márcia Diniz. Maria das Graças está aqui presente. Maria das Graças Gomes. Maria do Carmo também está presente. Miriam também está presente. Natália Fernandes também está presente. Priscila Gomes também está presente. Priscila Nogueira também presente. Tô aqui. Oi, querida. Sabrina também está presente. Simone está presente? Não. Thaís, Silvia e Thaís Trindade estão presentes, que eu já vi. Thaís antes já estava. Vanessa Tuller também está presente. E Zara não. Então, já dei aqui minha presença, Rosângela, pode ficar à vontade. Tá, Pessoal de Niterói podem ficar à vontade para se deslogar também. Bom final de semana, meus queridos. Depois eu passo para vocês os documentos da professora Marisa, tá? Eu vi aqui, fiz as minhas anotações, a Suelen está presente, ok. A Carlaine também presente. Patrícia Ferreira, ok. Patrícia Pereira também. A Margarida também. Joelma, ok. Cadê Joelma? Está aqui. Demétrio também, ok. Nicole também. Na minha turma, então, ficaram faltando a Juliana e o Marlon. Não sei se a Juliana entrou com outro nome, acho que não. Não. Também A acho que Juliana não. e o Marlon, O Marlon já havia me avisado. A Juliana falou comigo durante a aula agora. Ela não deve ter conseguido mesmo. Mas aí depois eu converso com os dois e passo a gravação para eles. Né? Vou interromper a gravação aqui agora, que eu acabei... Ótimo.